Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula. Vamos tratar hoje, sobre questões de teste de recuperabilidade, assunto importantíssimo para a sua prova e que deve vir pelo menos uma questão. É assunto aí cobrado pela FCC com muita frequência. Vocês vão ver que não é difícil, a gente vai responder de maneira objetiva, bem rápido, ganhando tempo no dia da prova para você. Vamos lá para a primeira questão desta aula, que é a questão de número 84. Temos que um equipamento foi adquirido por uma empresa pelo valor de 1 milhão e o pagamento foi realizado à vista. A aquisição ocorreu em 30 de junho de 2013. A empresa definiu sua vida útil em 5 anos. E o valor líquido de venda do equipamento no final do 5º ano foi estimado em 400 mil. A empresa adota o método das cotas constantes para o cálculo da despesa mensal de depreciação, tendo em vista que o equipamento é utilizado 24 horas por dia, ininterruptamente. Sabe-se ainda que, para fins fiscais, a vida útil é definida em 10 anos. Aqui, pessoal, já vem uma observação. Vocês não devem considerar a vida útil para fins fiscais, nem a depreciação acelerada, que seria utilizada em 24 horas, porque a empresa ela estimou uma vida útil. E essa vida útil estimada pela empresa é a melhor estimativa técnica disponível para cálculo da depreciação neste caso. Então, você tem que desconsiderar a informação da vida útil para fins fiscais e a depreciação acelerada. Vamos continuar lá a leitura. Então, ele diz, no final de 2013, a empresa realizou o teste de recuperabilidade do custo impairment para o equipamento, utilizando-se dos seguintes valores disponíveis em 31 de dezembro de 2013. Aí nós temos lá, valor justo, 930 mil, valor em uso, 945 mil. Pergunta, o valor contábil do equipamento evidenciado no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2013 foi em reais igual a... Então, nós vamos ter que inicialmente calcular a depreciação da data da aquisição até o final do período. Então, aqui nós vamos ter que calcular o valor contábil em 31 de dezembro de 2013. Para calcular o valor contábil, a gente precisa, nós precisamos calcular a depreciação. Então, qual o valor da depreciação acumulada até 31 de dezembro de 2013? Que, nesse caso, a gente vai considerar da data da aquisição até a data do balanço. Então, é o custo de aquisição, que foi de 1 milhão, menos o valor residual, que é de 400 mil, que é o valor líquido de venda ao final da vida útil, 400 mil, dividido pela vida útil em anos, ok? Então, a vida útil é 5 anos. Só que de junho até dezembro são 6 meses, que a gente já viu que a FCC ela adota o prazo cheio. Então, de 30 de junho a 31 de dezembro, vai ter que depreciar 6 meses. Se vocês observarem aqui vai ser a depreciação de 1 ano. Se nós queremos a depreciação de 6 meses, é só dividir por 2, porque é a metade de 1 ano. Então, você já pode aqui dividir por 2, Então, ficarei multiplicando por 2 embaixo. Então, essa depreciação ela vai ter um valor de 600 mil dividido por 10, vai dar um valor de 60 mil. Tá? Então, aqui vai ser a depreciação acumulada. Perfeito, professor. E agora, nós vamos encontrar o valor contábil. Qual o valor contábil deste bem antes do teste de recuperabilidade? É o custo de aquisição, 1 milhão, menos a depreciação acumulada. E menos perdas se houvesse, mas não temos ainda. Então, vai ficar um valor de 940 mil. E aí, vamos lá. Agora, nós vamos analisar o teste de recuperabilidade. Qual o valor
recuperável, qual o valor recuperável desse bem na data desse teste? Ele vai ser o maior valor entre o valor justo e o valor em uso. Observem lá que o valor em uso é 940 mil, então ele é o maior valor. Então ele vai ser o nosso valor recuperável. Perfeito, professor. Agora nós vamos comparar. Nós fizemos uma revisão e vimos, né? Então nesse caso aqui, o valor contábil, ele é menor do que o valor recuperável. Então, quando o valor contábil ele é menor do que o valor recuperável, o que é que acontece, pessoal? Em regra, não há nenhum registro, desde que não tenha perdas em períodos anteriores. E nesse caso não tem. Então, com isso, não há ajuste. Não há ajuste. O valor que vai ficar no balanço é o próprio valor contábil do bem. Então, com isso, a resposta é a letra B, 940 mil. Porque, nesse caso, o valor recuperável está maior e não existem perdas já reconhecidas de períodos anteriores. Até porque esse bem foi adquirido nesse ano. Então, você não vai considerar o valor recuperável. Só muito cuidado, porque se tiver já registrado perdas de períodos anteriores, você teria que fazer uma reversão até o montante da perda que já estava registrado. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 85. Então, vamos lá. O que é que diz a questão? A questão recente de auditor fiscal da Cefaz Piauí. Diz que a Companhia Propagandas S.A. possuía, em 31 de dezembro de 2014, um ativo intangível com vida útil indefinida. Meus amigos, ativo intangível com vida útil indefinida, ele não está sujeito à amortização, mas está sujeito ao teste de recuperabilidade, cujo valor contábil era 500 mil, o qual era composto por... Aí nós temos custo de aquisição 700 mil, menos perda já registrada de 200 mil. Com isso, chega um valor contábil de 500 mil. Em 31 de dezembro de 2014, a companhia realizou o teste de recuperabilidade do ativo e obteve as seguintes informações: valor em uso 540 mil e valor justo líquido das despesas de venda no valor de 470 mil. Sabendo que as evidências indicaram que a vida útil deste ativo continuava indefinida, ou seja, não sofre amortização, a Companhia Propaganda S.A., em dezembro de 2014, deveria, e aqui nós vamos ter alternativas que diz que ela tem que manter o valor contábil, reconhecer um ganho ou reconhecer uma perda. Pessoal, bem objetivo. Nós vamos ter que comparar o valor contábil, que é 500 mil, com o valor recuperável. Qual o valor recuperável? É o maior desses dois valores. Qual é o maior? Valor em uso. Então, este é o valor recuperável. Perfeito, professor. Então, o valor contábil, ele vai ser menor do que o valor recuperável. Em regra, o que é que se faz? Nada. Não há ajuste. Em regra. Mas, nesse caso, já existem perdas reconhecidas de anos anteriores. Nós estamos analisando em 2014 e essa perda é de 2013. Então, com isso, a empresa ela deve fazer uma reversão. De quanto, professor? Justamente da diferença entre o valor recuperável e o valor contábil. Então, nós vamos ter valor recuperável menos o valor contábil. Esse é o valor da reversão. Ou você pode chamar também de ganho líquido, né? No resultado. Então, qual é esse valor? Vai ser de 40 mil. 40 mil. Aí aqui só fica uma observação. Este valor da reversão, ele não pode ser superior ao valor das perdas já registradas de 200 mil. Como esse valor é menor, então a empresa ela pode fazer sim uma reversão no valor de 40 mil. Então vamos lá olhar as alternativas. Observem lá, ó. Alternativa de letra E. Reconhecer um ganho no valor de 40 mil decorrente da reversão da perda por desvalorização.
Então, o nosso gabarito é a letra o quê? É letra E. Letra E, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, observem bem essa questão. É uma questão típica da FCC e ela pode cobrar na sua prova. E é muito fácil. Vocês viram aqui que a gente responde em 30 segundos. Aqui eu estou falando de uma maneira bem devagar para você entender a dinâmica. Mas no dia da prova você já pode ir lá, pega o valor contábil, pega o valor recuperável, que é aquele maior. Valor recuperável está maior do que o valor contábil, em regra não há ajuste. Mas se já existe perdas, faz aquela reversão, que é um ganho para a empresa, pela diferença. E aquele valor da reversão ele não pode ser superior à perda já registrada. Se for superior, você vai reverter só o montante que já está no balanço. Ok? Então, nessa questão aqui, a alternativa é a letra E. Então, meus amigos, vamos lá para a questão de número 86. É uma questão que foi aplicada na prova para o TRT. Determinada empresa adquiriu, em 31 de dezembro de 2010, um equipamento por 300 mil à vista. A vida útil econômica estimada do equipamento, na data da aquisição, foi de 10 anos e o valor residual esperado era 20 mil. Em 1º de janeiro de 2012, a empresa reavaliou a vida útil do equipamento e determinou que a vida útil remanescente era de 6 anos e o valor residual reestimado de 41 mil. Em 31 de dezembro de 2012, antes de encerrar o exercício social, a empresa realizou o teste de recuperabilidade do ativo e obteve as seguintes informações. Valor em uso, 230 mil. Valor justo líquido das despesas de venda, 225 mil. Pergunta. Com base nestas informações, o valor da perda por desvalorização reconhecida em 2012 e o valor contábil apresentado no balanço patrimonial da empresa em 31 de dezembro de 2012 foram, respectivamente, em reais. E aí, pergunta o valor. Então, aqui, nós vamos ter que encontrar o valor dessa perda. Primeiro, também a gente vai ter que encontrar o valor contábil. Para isso, o que é que a gente tem que fazer? Calcular a depreciação desse equipamento. E observem que tem um ano que houve uma reavaliação da vida útil, que ele fala lá, né? E do valor residual. Então, a gente vai ter um cálculo da depreciação até antes da avaliação, né? E depois a gente vai fazer, nós vamos fazer após a avaliação. Que acontece aquele caso de que o valor depreciável ele não vai ser mais o custo de aquisição, e sim outro valor que substitua o custo, que é o valor contábil revisado. Então, vamos lá. A máquina ela foi adquirida em 31 de dezembro de 2010. A empresa reavaliou esse equipamento em 1º de janeiro de 2012. Então, nós vamos ter que calcular até 31 de dezembro de 2011, que é antes da reavaliação. Vamos ter que calcular o quê, professor? Vamos calcular a depreciação e o valor contábil. Então, qual a depreciação desse ano? Né? Nesse caso aí, de 31 de dezembro de 2010 a 31 de dezembro de 2011, que é um ano. Então, vai ser o custo de aquisição, que foi 300 mil, menos o valor residual de 20 mil, dividido pela vida útil, que era de 10 anos, antes da reavaliação. Então, aqui nós vamos ter uma depreciação anual de 28 mil. Aqui vai ser a despesa com depreciação, debita e credita a depreciação acumulada. Então, qual é o valor contábil nesta data? Vai ser o custo de aquisição, 300 mil, menos a depreciação acumulada, que acabamos de calcular, 28 mil. Então, nós vamos ter um valor contábil de 272 mil. Agora, nós precisamos calcular o quê? Em 31 de dezembro de 2012. Então, agora precisamos calcular em 31 de dezembro de 2012, que é depois da reavaliação. O que foi que aconteceu? A vida útil
ela mudou para 6 anos e o valor reestimado, né, residual, para 41 mil. Então, qual o valor da depreciação anual neste ano? Ela vai ser o custo de aquisição ou outro valor que substitua o custo. Como houve uma reavaliação, você não vai utilizar o custo de aquisição, mas sim este outro valor que substitui o custo de aquisição, que quem é? É o valor contábil do final do ano anterior, que nesse caso é 272 mil. Menos o novo valor residual, que tem um valor de 41 mil. Dividido pela nova vida útil, que é de 6 anos. Tá? Beleza. Então, quanto é que vai dar esse valor aqui? 272 menos 41 vai dar 231 mil. Então, vamos pegar aqui 231 mil e dividir por 6. Nós vamos ter 4 vezes, vai dar 3, né? 3 vezes 6, 18, fica o 5, vai o 1. 8 vezes 6, 48, fica o 3. Vem o 0, 5. Zerou. Aí você acrescenta os dois zeros. Então vai dar quanto? 38.500. Tá? 38.500. Então, este é o valor da depreciação anual do ano de 2012. Tá, professor? Então, qual o valor da depreciação acumulada? Ou seja, a depreciação acumulada, ela pega a depreciação do ano anterior, mais a constituída no ano. Então, vai ser 28 mil mais 38.500, que vai dar igual a 66.500. E qual é o valor contábil nesta data? Antes do teste de recuperabilidade. O valor contábil vai ser 300 mil, que é o custo de aquisição, menos 66.500. Porque o valor do custo de aquisição ele não muda, mesmo tendo valor residual. Daria 233.500. Aqui, se você observar, você poderia pegar o valor contábil menos a depreciação desse ano. Daria o mesmo valor. Então, o valor contábil ele é 233.500. Vamos analisar na tela agora. Isso daqui foi antes do teste de recuperabilidade. Qual é o valor recuperável? O valor recuperável vai ser o maior entre o valor em uso e o valor justo líquido das despesas de venda. Então, o valor recuperável ele vai ser o valor em uso. Valor recuperável, ele é o maior, que nesse caso é o valor em uso, que é de 230 mil. Então, como o valor recuperável ele é menor do que o valor contábil, vamos ter que registrar perdas no montante de quanto? Da diferença, né? De 233.500 menos 230 mil, que vai dar 3.500. E aí, com isso, você já poderia marcar a alternativa, que é a letra B. Tá, professor, mas como ficou esse valor contábil, já que o valor contábil era de 233.500? Pessoal, lá para o balanço vai estar custo de aquisição, 300 mil, menos depreciação acumulada, 66.500, menos as perdas por impairment. Então vai estar lá menos perdas por impairment de quanto? De 3.500. Então, com isso, nós vamos ter um valor contábil depois do teste de recuperabilidade. Este é um valor contábil antes do teste de recuperabilidade, no montante de 230 mil, que é o valor que a empresa vai recuperar efetivamente, né, este bem. Então, é este valor aqui, vai ter que seguir esse fluxo até chegar a este montante. Então, com isso, confirma o nosso gabarito, letra B. Vamos para mais uma questão. Questão de número 87. Diz, o balanço patrimonial da companhia conservadora, apurada em 31 de dezembro de 2012, após o reconhecimento da depreciação do exercício social de 2012,
e antes de proceder ao teste de recuperabilidade de seus ativos, apresentou um ativo imobilizado, tem uma máquina 45 mil, depreciação acumulada 25 mil e um valor contábil de 20 mil. Para realizar o teste de recuperabilidade da máquina, foram identificados. Nós temos valor justo, gasto estimado, tempo útil, valor em uso, valor de venda estimado, gastos estimados, taxa de desconto. Vamos ver a pergunta. Nessas condições, o valor registrado como perda por redução ao valor recuperável foi, em 31 de dezembro de 2012, em reais igual a... Então, vamos voltar aqui. Ó. Nós já temos o valor contábil de 20 mil. Nós precisamos agora encontrar o valor recuperável. Qual o valor recuperável, pessoal? É o maior entre o valor em uso ou o valor justo líquido das despesas de venda. O valor em uso nós já temos aqui, 18 mil. E qual o valor justo líquido? Vai ser o valor justo da máquina, que é 19 mil, menos os gastos estimados de 2 mil. Então, o valor justo líquido das despesas de venda, porque você tem que tirar, né, tem que reduzir, diminuir o valor dos gastos estimados para a retirada, vai ser igual a 19 menos 2 mil, que dá 17 mil. Comparando o valor justo e o valor em uso, qual é o maior? Valor em uso. Então, este é o valor que nós vamos comparar com o valor contábil. Com isso, vamos para a tela, para o quadro. Então, nós vamos ter lá um valor contábil de 20 mil e um valor recuperável de 18. Se o valor recuperável ele é menor do que o valor contábil, deve ser registrada uma perda de quanto, pessoal? Da diferença, 20 mil menos 18 mil, que será igual a 2 mil reais. Então, nosso gabarito é a letra E. Letra E. Alguns alunos poderiam ficar em dúvidas, né? Com dúvidas, em relação a esse item, que tem, ó, valor de venda estimado da máquina no final da vida útil e os gastos estimados para retirada e venda da máquina no final de sua vida útil. Esses valores, meus amigos, é o valor residual desse bem, que a empresa espera vender ao final da vida útil. Só que para trazer a valor teria que trazer a valor presente, e estes valores aqui já estão incluídos nesse valor em uso, porque é como se a empresa fosse utilizar esse bem até o final da vida útil e iria vender por estes valores. Então, aqui dentro desse valor em uso já estão inseridos esses montantes, ok? Então, nosso gabarito é a letra E. Próxima questão, de número 88. A empresa Intangível S.A. possuía em 31 de dezembro de X9 um ativo intangível com vida útil indefinida no valor de 130 mil, o qual é composto por valor de custo 150 e perda de 20 mil. Então, nós já temos aí o valor contábil. Em 31 de dezembro de X10, a empresa realizou o teste de recuperabilidade do ativo e obteve as seguintes informações: valor em uso e valor líquido de venda, 160 mil. Pergunta: com base nessas informações, em 31 de dezembro de X10, a empresa fez o quê? Então, vamos lá. Observem aqui. Qual o valor contábil do item? Professor, 130 mil. Nós vamos ter que comparar com o valor recuperável. O valor recuperável ele é maior entre o valor em uso e o valor líquido. Então, o valor recuperável vai ser 160 mil. Este é o valor recuperável. Tá. Quando o valor recuperável ele é maior do que o valor contábil, em regra não faz nenhum ajuste, exceto quando existam perdas. Nesse caso aqui existe perdas. Então, deve ser feita uma reversão, tá, dessa perda. No valor de quanto? A reversão ela vai ser igual ao valor recuperável menos o valor contábil, que nesse caso aqui daria 30 mil. Só que observem que 30 mil é maior do que a perda já registrada. E o máximo que você pode reverter é o valor que está como perda. Então, nesse caso aqui, não vai fazer uma reversão de 30,
mas sim de 20 mil, que é o valor que já está registrado como perda. Então, nesse caso aí, vocês já podem o quê? Fazer a reversão no montante de 20 mil, porque é o limite desta reversão. Então, com base nessas informações, em 31 de dezembro de X10, a empresa reverte a perda por desvalorização reconhecida no valor de 20 mil. Então, o gabarito é letra D. Ok? Vamos para a próxima questão, de número 89. Questão também interessante e recente, tá, pessoal? No sentido de que é uma cobrança diferenciada da banca. Nós estávamos falando aqui mais sobre ativos não reavaliados, ou seja, que não teriam reserva de reavaliação constituída, que hoje não pode mais ser construída reserva de reavaliação, mas ainda pode ser mantido o saldo desta reserva. Então, nesse caso aqui, quando for um ativo reavaliado, você não debita despesa, mas sim você vai debitar a conta de reserva de reavaliação, até o limite da reserva de reavaliação. Se ultrapassar, aí vai ser despesa. E a reversão, você reconstitui o saldo desta reserva de reavaliação. Então, questão de número 89. Ele diz, considere os dados abaixo. E aí tem valor da máquina, reavaliação da máquina, diz que dentro dessa máquina existem 200 mil que foi de reserva de reavaliação. Perda de valor recuperável do ativo já contabilizado. Então, ela já tem um valor de 130 mil já contabilizado, ou seja, já diminuiu o saldo da reserva de reavaliação. Aí ele diz, novo valor da perda de valor recuperável calculado. O novo valor é 230 mil. Pergunta, o registro contábil complementar que deverá ser efetuado com relação à perda do valor recuperável é... Então, vamos para o quadro. Aqui ele está dizendo que nós temos uma reserva de reavaliação referente a um ativo, que era uma conta do PL, ela tinha um saldo de 200 mil. 200 mil. E já existiam no balanço perdas de valor recuperável contabilizadas no montante de 130 mil. Então, nesse caso, a empresa ela contabilizou debitando reserva de reavaliação e houve um crédito em perda por impairment. No montante de quanto? De 130 mil. Já estava contabilizada. Só que esse novo valor da perda, ele diz que é de 230 mil. Se é de 230 mil, precisamos constituir este valor. Como? Se é um ativo reavaliado, primeiro nós vamos constituir a partir da reserva de reavaliação. Então, no lugar de debitar despesa, debita a reserva de reavaliação. Como ela só tem um saldo de 70 mil, você só deve debitar a reserva de reavaliação no montante de 70 mil. E a diferença, professor, vai ser em uma conta despesa com perdas por impairment, que seria de 30 mil. E aí nós vamos contabilizar 100 mil em perdas por impairment retificadora do ativo. Então, o lançamento vai ser o que está na letra A. Vamos lá olhar, ó. Debita, despesa de perda de valor recuperável, 30 mil, que a gente viu aqui, ó. Uma despesa de 30 mil. Debita, patrimônio líquido, reserva de reavaliação, perda de valor recuperável, 70 mil. Que está aqui, ó, 70 mil. E há um crédito no ativo, perda de valor recuperável, no montante de 100 mil. Que nós fizemos aqui, ó. Vamos mostrar no quadro. Então, observe, ó. 30 mil, despesa, 70 mil tira da reserva e 100 mil, perda de valor recuperável. Tá? Então, nosso gabarito é a letra A. Meus amigos, essa é uma questão interessantíssima da FCC. Tomem muito cuidado. Quando o ativo for reavaliado, você não debita despesa. Primeiro debita a reserva de reavaliação até o limite dela para zerar e depois as porventuras diferenças registra como despesa. Ok? Essa foi uma aula importantíssima. Qualquer dúvida,
mandem lá no Tutor Online e refaçam as questões e qualquer dúvida também vejam novamente esta aula. Ok? Um grande abraço e bons estudos. Até a próxima aula.